Bom dia, turma. Hoje falaremos aí do capítulo H9, Economia e Sociedade na Era do Ouro. No capítulo passado, vimos como funcionava a questão da administração em relação à descoberta do ouro, né? Os conflitos, a intensa fiscalização em relação ao ouro. Então, nesse capítulo, a gente vai ver como é que funciona a sociedade, né? Basicamente. Então, o ouro ele tem a possibilidade de enriquecimento rápido. Então, quando se ouve falar que descobriu ouro, há uma grande leva de pessoas aí para essa região das minas, a gente já sabe disso, né? E o interesse maior nesse momento, o interesse é descobrir ouro. Ninguém chega aqui para abrir um comércio, para vender artesanato ou coisa parecida, né? Ou algo do gênero. As pessoas chegam lá na região para descobrir ouro. Então, todo o suporte de alimentação, de outros tipos de produto, vem de fora. E a região das minas ela é bem distante aí do litoral, né? É uma caminhada longa. Esses produtos chegam a partir dos tropeiros, né? Os tropeiros vão aí no caminho do litoral até o interior de Minas levar tudo o que a população precisa, né? E há uma diferença muito grande do comércio açucareiro ou da produção açucareira com essa nova descoberta, essa produção aurífera, né? Antes o Brasil era rural, grande latifúndio, cana-de-açúcar, né? Não tinha uma fiscalização tão intensa. Agora vão começar a criar pequenos núcleos de vilas e com o intuito de aumentar, né? Essas vilas, elas irão se formar não só na região das Minas, como Vila Rica, né, que é a atual Ouro Preto, mas também ao longo do caminho. Por quê? Porque esses tropeiros, eles precisam parar, descansar para continuar a viagem, né? Então, ao longo do caminho, vão começar a surgir pequenos núcleos, pequenas vilas. E aí a gente começa a entender aí um pouco do caminho do ouro, né? Esse caminho do ouro que a gente tem hoje, o caminho velho, né? Que é de Minas Gerais até aqui a nossa cidade Paraty, e o caminho novo de Minas Gerais até a capital do Brasil no momento, Rio de Janeiro, né? Esses pequenos vilarejos que vão surgir no caminho vai gerar aí cidades atuais, né? Então, a gente tem essa colonização, esses caminhos novos, essas novas vilas, essa mudança do rural para o urbano, né? E a fiscalização intensa, claro, né? Temos aí o quinto, que é o imposto, que não podia deixar de ter. Temos aí o ouro, que é pago, tudo é pago com ouro, mas tudo tem que estar carimbado com selo real para não ser contrabando. É claro que o contrabando acontecia por caminhos secundários, existiam caminhos desconhecidos onde as pessoas iam com ouro em pó, ou ouro que não tinha dado imposto à coroa, né? Não, com certeza o contrabando acontecia assim, que é chamado do tal caminho secundário. Mas a gente tem também o sul, que vai abastecer muito a região das minas, né? A questão das mulas, do transporte em si, ele vem do sul. É no sul que se intensifica a agropecuária, né? E as pessoas que estão ali no sul, elas vão se especializar no couro do animal e também no charque. O charque é a carne seca, né? Que vai ser vendido aí para todo o Brasil, esse couro e esse charque que é produzido na região sul. Mas na região das minas, né? Que sociedade que vai estar ali? Quem vai estar ali? Né? Vai ser criada ou vai aparecer naturalmente uma classe intermediária. Na indústria açucareira, a gente tem o escravo e tem o senhor de engenho. Agora, nessa nova sociedade, haverá uma classe intermediária. Que classe é essa? Por ser um núcleo urbano, a gente tem sim escravos, a gente tem os donos das minas, os homens ricos, mas no intermédio disso vai aparecer aí pessoas que não estão tão ligadas aí ao vínculo de dinheiro, né? Por exemplo, os advogados, os padres, os poetas, os artesãos, no sentido de absorver aí uma cultura portuguesa,
E também os filhos desses homens ricos que vão para a Europa, estudam e voltam aí formados, né? E como era a cultura nesse momento aí do Brasil colônia, né? A cultura era ligada à metrópole. Nós temos a Carta de Pero Vaz de Caminha, que foi a primeira carta falando do Brasil. Depois temos aí os escritos de Hans Staden, que foi um alemão que foi capturado pelos índios e conseguiu escapar. E também o arcadismo, né? O arcadismo, que é conhecido como neoclassicismo, que surgiu na Europa no século XVII, durante a época de ascensão da burguesia, né? É uma escola literária caracterizada pela valorização da vida bucólica e dos elementos na natureza, né? Então, no arcadismo, vocês também estudam essa escola literária em literatura, né? Mais aprofundado. Então, no Brasil, a gente tem aí 2 autores. O primeiro autor é Cláudio Manuel da Costa, e também aí no campo histórico, o arcadismo teve vários poetas que participaram aí do movimento da Inconfidência Mineira, né? Aquela classe intermediária que a gente falou lá no início do vídeo, né? E também aí Tomás Antônio Gonzaga com esse poema aí, Marília de Dirceu e Cartas Chilenas. Outro movimento cultural da colônia foi o Barroco. O Barroco ele vai surgir após a reforma religiosa na Europa, a partir dos fiéis que vão começar a questionar os dogmas da Igreja. Então, nesse contexto de dualidade, surge aí o movimento do Barroco, com riquezas no detalhe, na pintura e na arquitetura. Esta arte está presente nas igrejas de Minas Gerais. Este é o mestre Ataíde, que foi um dos maiores pintores da época. Ele pintou quadros, pintou teto das igrejas com exemplos dessa Nossa Senhora de Porciúncula, a Santa Ceia e também todo o teto da igreja de São Francisco de Assis, lá em Ouro Preto, onde mostra uma pintura tridimensional. Nosso próximo artista é o Aleijadinho. Ele foi um escultor que produziu aí várias obras de arte que podemos visitá-los até hoje, né? As obras mais importantes são esse pátio dessa igreja aí que fica em Congonhas, a igreja do Matozinho, onde ele esculpiu aí os 12 profetas. E ele tem mais detalhes com imagens mais próximas da arte. Ele esculpia em pedra-sabão. Outra arte também feita por ele eram a Via Sacra. Ele esculpiu 66 estátuas em tamanho natural que retrata a Via Sacra de Cristo, né? A Paixão de Cristo, que também está em Congonhas, dos Campos, lá em Minas Gerais. A seguir, teremos outras esculturas de Aleijadinho. Então, nesse vídeo, né, nós vimos aí a sociedade, a cultura num Brasil colônia, aonde a região auge aí desse período foi a região de Minas Gerais. E essas riquezas estão todas lá até hoje preservadas para a nossa história. Até o próximo vídeo.